Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Como foi dito aqui no início pelo pastor Mateus, estamos encerrando o mês de maio, o mês da família. Um mês que Deus colocou em meu coração para que pudéssemos tratar sobre o culto doméstico, uma prática muito utilizada pelos cristãos em toda a história da igreja e que trazem muitos benefícios para as famílias a qual elas praticam. Então, se alguns de vocês não participaram de algum domingo pela manhã, nós iniciamos essa série de sermões falando sobre o que é o culto doméstico, a introdução sobre o culto doméstico, o que ele é, como nós poderíamos praticar isso nos nossos lares. E nas mensagens seguintes nós falamos sobre os benefícios que uma família ela tem quando ela pratica o culto doméstico. Falamos sobre o irmão David, falou sobre que o culto doméstico, ele proporciona aos seus filhos, habilita os seus filhos a pregar e a viver o Evangelho. O pastor Paulo Vitor falou sobre como o Evangelho pode transformar o nosso lar quando nós praticamos o culto doméstico. O pastor Mateus falou sobre a educação cristã que o culto doméstico ele proporciona para as famílias. E hoje encerraremos essa série de mensagens falando mais sobre os benefícios que o culto doméstico ele nos proporciona. E hoje nós vamos falar sobre ajudar os filhos a crescer espiritualmente. O culto doméstico ele traz esse benefício também para que os filhos possam crescer cada vez mais, tanto em conhecimento, em piedade e espiritualmente. Então eu convido aos irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Um texto muito conhecido por todos nós, que fala sobre a educação para os seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 ao 9. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Somente até aqui. Que Deus abençoe essa palavra que foi lida. Irmãos, em 1980, ou melhor, perdão, em 1890,
A população evangélica no Brasil era cerca de 1% da população brasileira. E isso vem crescendo cada vez mais na nossa nação. Em 1940, a população evangélica subiu para 2,6% da população brasileira. Isso veio crescendo também cada vez mais. 50 anos depois, em 1990, a população evangélica subiu para 9%. A população evangélica tem crescido cada vez mais no nosso país. Com o crescimento dos protestantes, o nosso país tem se tornado ou se tornou o maior país cristão que temos no mundo hoje. A população evangélica, hoje, ela gira em torno de 31% da população brasileira. Alguns especialistas dizem que até em 2025, a maioria da população brasileira será de protestante. Com esse crescimento que nós temos visto cada vez mais, dessa onda de protestantes crescendo no nosso país, nós temos que fazer uma reflexão. Será que o nosso país ele tem melhorado com o crescimento dos evangélicos no Brasil? Se nós fizermos uma reflexão, a gente vai perceber que não. Para aqueles que estavam aqui no primeiro dia da série de sermões que nós estávamos falando, eu trouxe algumas estatísticas de acontecimentos que vem tendo no Brasil, e nós percebemos cada vez mais que, estatisticamente, cristãos estão crescendo, a população cristã está crescendo no nosso país, mas a gente não consegue enxergar uma mudança palpável, uma mudança que nós conseguimos enxergar na vida cotidiana do brasileiro. E isso porque esse crescimento tem muito a ver com o fenômeno que nós chamamos de cristão nominal. Isso acontecia muito no meio do catolicismo, esse fenômeno de a pessoa dizer que é cristão, mas muitas das vezes ela não pratica aquilo que a Bíblia nos ensina. Se você fosse me perguntar, alguns anos atrás, qual era a minha religião ou qual igreja eu pertencia, eu iria responder para vocês que eu era católico. Uns 10 anos atrás, por aí. Se você me encontrasse na rua e perguntasse, Tiago, qual igreja você pertence? Qual é a religião que você segue? Eu falaria para vocês que eu era católico. Mas se você me perguntasse, qual foi a última vez que você foi numa missa? Eu iria te responder que a última vez foi quando eu fui batizado, quando eu era criança. As pessoas têm um costume de dizer que elas são católicas, mas se você perguntar se elas praticam, elas não são católicas praticantes. Elas dizem ser católicas, mas não vão à missa. E isso tem acontecido cada vez mais no meio do protestantismo. Pessoas que se dizem ser evangélicas, pessoas que se dizem ser cristão, mas quando você pergunta qual igreja você pertence, elas vão responder, eu não vou a nenhuma igreja. Esse fenômeno tem crescido cada vez mais e até dado o nome de desigrejados, pessoas que dizem ser cristão, mas elas não praticam nada que a Escritura nos ensina. Elas não pertencem a uma igreja, elas não estão debaixo de uma liderança pastoral, então elas vivem conforme elas querem, mas quando as pessoas perguntam, elas dizem que são cristãos. Por isso que nós vemos cada vez mais um crescimento da população evangélica no país e nós não vemos mudança, porque eles falam, mas eles não praticam. E a nossa intenção e o nosso dever, como pais ou como futuros pais, é que não permitimos que isso venha acontecer com os nossos filhos, de eles chegarem em algum lugar, dizer que são cristãos, mas que não são praticantes, que não praticam aquilo que a Escritura nos ensina. O texto que nós lemos nesse livro de Deuteronômio
40 anos já tinham se passado quando o povo saiu da terra do Egito. E neste momento, desta palavra que nós acabamos de ler, Moisés estava de frente para a cidade de Jericó. Como todos vocês sabem, Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo quando ele saiu do Egito, o povo de Israel. E Moisés estava de frente para a cidade de Jericó, juntamente com a população de Israel. Mas não é a mesma população que saiu da terra do Egito. Aquela geração tinha sido castigada por Deus e eles tinham morrido durante a sua peregrinação. Se vocês se lembrem, a Bíblia vai nos relatar de um certo momento que Moisés ele envia 12 espias para que eles pudessem fazer uma varredura ali na terra de Canaã. E aqueles 12 espias vão à terra de Canaã, colhem informações que estão ali e eles voltam para Moisés dizerem o que eles viram. Então 10 espias vão falar que a terra realmente era muito boa, que era frutífera, mas os moradores daquela terra eram gigantes e que eles não seriam capazes de conquistar aquelas terras que Deus já tinha prometido que eles conquistariam. Então o povo ficou triste, ficou abismado e eles começaram a murmurar e a maioria deles ficaram incrédulos quanto à conquista da terra prometida, de conseguir invadir a terra de Canaã. Mas 2 homens falaram palavras de incentivo, de confiança, de motivação, que era Josué e Calebe. Eles falaram: olha, a terra é boa, mas não vamos ficar assustados, porque Deus está conosco. Nós iremos conseguir conquistar as terras. Mas aquele povo, mesmo assim, continuou a ficar incrédulo. Então Deus trouxe o juízo para aquela população. E Deus falou para Moisés: olha, dessa geração, apenas Josué e Calebe entrará na terra prometida. Então Moisés está aqui nesse momento, 40 anos depois da saída do Egito, com a segunda geração da população de Israel, provavelmente os filhos, netos daquele povo, daqueles homens e mulheres que tinham saído da terra do Egito. Então era um povo que não conhecia muito aquilo que a sua primeira geração já tinha conhecido. Então Moisés está nos seus últimos dias de vida. Ele sabia que ele não entraria na terra de Canaã, porque Deus já tinha avisado a ele. Então, como uma última mensagem, como um último conselho, uma última orientação, Moisés ele reúne esse povo de frente para a cidade de Jericó e ele dá essas instruções que nós acabamos de ler. Então, para a gente saber como ajudar os nossos filhos a crescer espiritualmente, nós vamos falar sobre 3 pontos que o texto que nós lemos vai nos orientar a fazer. Primeiro, ajudamos os filhos a crescerem espiritualmente quando nós, pais, estudamos a Escritura. Moisés, ele junta aquele povo, reúne todo aquele povo de Israel, a segunda geração que não conhecia muito das coisas que Deus já tinha feito por eles. Então ele se reúne e ele diz: olha, essa é a lei e os decretos, as ordenanças que o Senhor Deus ordenou que eu lhes ensinasse. Então Moisés começou a ensinar aquela nova geração a quanto viver diante de Deus e como ensinar aos seus filhos a crescerem espiritualmente. Então os pais precisam entender que antes de serem pais, nós somos cristãos. E como cristão, nós temos o dever e é necessário que nós possamos e que nós devemos estudar a Bíblia e levar a palavra de Deus a sério. Porque para ensinar, nós precisamos primeiro aprender. E como nós vamos ensinar os nossos filhos se os próprios pais não estão preocupados em estudar as Escrituras Sagradas?
Moisés reúne aquele povo e ele começa a ensinar aquele povo as ordenanças, os decretos e os mandamentos que o Senhor tinha ensinado. O livro de Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés vai contar a história do povo durante a sua escravidão do Egito e a sua peregrinação. No capítulo 5, ele vai falar novamente sobre os 10 mandamentos. Então, chegamos no capítulo 6, a qual nós lemos, e ele vai instruir novamente aquela população que estava ali. Irmãos, precisamos entender que não se preocupar em estudar a Bíblia pode trazer graves consequências para os nossos filhos. Orientar os seus filhos, aconselhar os seus filhos com a ótica do Evangelho é de suma importância. Um pai, uma mãe que não se preocupa em estudar, que não estuda a palavra do Senhor, ele não vai saber orientar, ele não vai saber aconselhar os seus filhos de uma forma correta. É necessário que nós, como pais e futuros pais, precisamos estudar cada vez mais as Escrituras, para que nossos filhos possam crescer tanto em conhecimento, quanto em graça e como em piedade. Os pais também precisam entender que não podemos colocar no colo da igreja a importância de ensinar os filhos a Escritura. Não é papel do pastor, não é papel do professor da EBD ensinar os seus filhos a conhecer a Escritura. Os seus filhos precisam conhecer a Cristo, conhecer a Deus, primeiramente através dos pais. Os pastores, os professores de EBD, os cristãos mais maduros, existem para nos auxiliar nisso, eles são cooperadores, mas eles não são o principal meio para que nós possamos ensinar os nossos filhos a aprender a Escritura do Senhor. Mas para ensinar, nós precisamos levar a Bíblia a sério. Tristemente, a gente consegue enxergar pais que vivem há muitos anos dentro da igreja, mas não conseguem explicar algumas coisas básicas para os seus filhos. Se o filho perguntar para um pai, para uma mãe, por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de um Salvador? Muitos pais não saberiam responder, apesar de estar muitos anos dentro da igreja. Se um filho perguntar para o pai, o que é justificação? O pai não vai saber responder. O que é santificação? O que é glorificação? Doutrinas básicas das Escrituras que são essenciais, que nós temos que saber e temos que ensinar a nossos filhos. Muitos pais não saberão dar a resposta. Por que eles não vão saber dar a resposta? Porque eles não aprenderam. E por que eles não aprenderam? Porque eles não levaram a Bíblia a sério. Os nossos filhos irão fazer perguntas sobre a Escritura, sobre a Bíblia. Eles vão ler e eles vão perguntar: pai, mãe, o que significa isso? E nós precisamos estar aptos para responder. É claro que nós não vamos saber todas as respostas, mas precisamos saber pelo menos o básico para orientar os nossos filhos. Irmãos, nós não temos desculpa para dizer que nós não sabemos estudar a palavra do Senhor. Nós viemos à igreja toda semana, temos pastores na igreja, temos líderes na igreja, o qual nós podemos perguntar e tirar dúvidas sobre questões que nós não entendemos na Escritura. Podemos chegar para o pastor Dauri, podemos chegar para o pastor Mateus, para o irmão David, agora o pastor Paulo Vitor, pode chegar até mim mesmo ou irmãos mais maduros e perguntar: olha, eu estou estudando a palavra do Senhor e não entendi isso aqui, pode tirar a minha dúvida? Mas muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso. Deixamos que os nossos filhos venham aprender coisas que não são necessárias ou que não edificam os seus filhos.
Pais, é necessário que vocês estudem cada vez mais a palavra do Senhor. Que vocês estudem cada vez mais as doutrinas essenciais da Escritura. Precisamos estudar cada vez mais, enfatizar o estudo, para que nós possamos reunir os nossos filhos numa mesa de um jantar e explicar para eles, ler a Bíblia, explicar para eles e aplicar a palavra do Senhor na sua vida cotidiana. Moisés, ele juntou aquele povo e ele começou a ensinar aquele povo. E se o povo não aprendesse, os seus filhos, futuramente, eles iriam penar na sua vida diante de Deus. Moisés, ele disse: desse modo vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos, mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então Moisés, ele chama a atenção do povo de Israel, dando instruções que Deus já tinha dado para a geração passada, agora para a geração que estava ali juntamente com ele. Moisés sabia da importância do que ele estava falando. Quando uma pessoa está nos seus últimos dias, quando sabe que está prestes a morrer, elas escolhem muito bem as palavras que serão ditas. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele já sabia da sua morte, estava esperando o tempo para morrer, e ele escreve a sua carta para Timóteo, dando as suas últimas palavras. E nós podemos perceber o quanto Paulo, ele se preocupava em algumas questões que ele orientou a Timóteo. E Moisés, ele faz da mesma forma com esse povo. É como ele estivesse dizendo: olha, prestem atenção. Se vocês praticarem aquilo que está sendo falado aqui, o que Deus ensinou a vocês, não só os seus filhos, mas os seus netos temerão ao Senhor. Eles vão viver de uma forma que venha a agradar a Deus cada vez mais. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que antes de ser pai, nós somos cristãos. E como cristão, nós devemos cada vez mais estudar a palavra do Senhor. Irmãos, todo cristão, ele deve gostar de ler. Deus, na sua soberania, ele escolheu nos dar a Bíblia para que nós pudéssemos conhecê-lo e saber o porquê que nós necessitamos de um Salvador. É incompatível um cristão que não gosta de leitura. Nós precisamos cada vez mais ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, ajudamos os filhos a crescer espiritualmente quando ensinamos a amar ao Senhor. Moisés vai dizer no versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. O texto vai nos dizer que devemos ensinar os nossos filhos diariamente, com persistência, como o texto vai nos dizer. Os pais ensinam muitas coisas aos seus filhos. Um pai ensina o filho a andar de bicicleta. Um pai ensina ao seu filho a praticar algum tipo de esporte. Ensina a tocar algum tipo de instrumento. Ensinam até a cozinhar. Mas se tem uma coisa primordial que o pai deve ensinar aos seus filhos, é amar ao Senhor de todo o seu coração. Irmãos, não se enganem. Os seus filhos, os nossos filhos, irão amar alguma coisa ou irão amar alguém. Mas precisamos ensiná-los
que o principal alvo desse amor precisa ser Cristo. Se eles não entenderem isso, eles vão colocar outras coisas no lugar do Senhor. E os seus filhos e os nossos filhos se tornarão pessoas idólatras. Nós vemos cada vez mais os nossos filhos amando outras coisas que não deveriam, quando eles deveriam amar cada vez mais ao Senhor. Mas o que vemos são filhos, jovens, adolescentes, amando cada vez mais aquilo que o mundo tem proporcionado para eles. Eles têm amado jogos online, agora ainda mais que tem dado dinheiro. Então os filhos estão cada vez mais viciados em jogos online. Jogos como Free Fire, jogos como Fortnite e entre outros. Filhos que são viciados em séries, Netflix praticamente o dia todo. Agora tem Disney e tem outros aplicativos de seriado onde os nossos filhos cada vez mais estão perdendo o seu tempo com essas coisas. Cada vez mais os filhos têm amado aquilo que não vai trazer satisfação para as suas almas. E nós, como pais e futuros pais, precisamos cada vez mais ensinar aos filhos a amarem ao Senhor de todo o seu coração. Quando os filhos aprenderem a amar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas estarão no lugar correto. Eu não estou dizendo que o seu filho não pode jogar, não estou dizendo que o seu filho não pode assistir série, mas cada coisa tem o seu lugar. E se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, como o principal alvo do nosso amor, todas essas coisas irão estar no seu devido lugar. Irmãos, a coisa tem sido tão grave cada vez mais em questão dessa geração pós-moderna que nós estamos vivendo, essa geração digital que tem crescido cada vez mais. E pela primeira vez no Rio de Janeiro, na capital, existe uma clínica para desintoxicação digital. Faz parte de um departamento de psicologia da UFRJ. E especialistas mostram que os sintomas que os usuários de crack, quando eles têm abstinência da droga, é a mesma coisa que os jovens adolescentes também têm tido quando eles ficam com abstinência de telefone. É a chamada nomofobia, o medo de ficar longe de telefone. E as coisas têm ficado piores a cada vez mais. Pasmem vocês. No ano passado, 2 casos me chamaram a atenção. Primeiro, um jovem de 18 anos. Ele estava numa chácara com seu pai, no final de semana, fazendo um churrasco com a sua família. E o celular desse jovem estava dentro de um capacete, pendurado no guidão, na moto. E o pai não tinha visto o celular. Sem querer, pegou o capacete e, sem querer, derrubou o celular do filho no chão. O filho, ao ver isso, de 18 anos, ele começa a discutir com o pai. A discussão chega até em casa, e quando ele chega em casa, esse filho ele pega uma espingarda e dá um tiro nas costas do pai, por causa que o pai derrubou o telefone dele no chão. Por sorte, o seu pai não morreu, mas ele foi preso. Em outro caso, um adolescente de 14 anos de idade. A sua mãe emprestou o celular para ele jogar, e depois a mãe precisou do telefone e pediu ao seu filho o telefone de volta. E o filho não quis devolver para a mãe. E mais uma vez eles começam a discutir, e aquele adolescente de 14 anos vai até a cozinha, pega uma faca e mata a mãe esfaqueada, porque ele não queria devolver o celular da sua mãe. Então nós temos visto cada vez mais jovens, adolescentes, amando aquilo que eles não deveriam amar, amando aquilo que não vai trazer satisfação nenhuma para a sua alma. E pasmem vocês, eles estão dispostos a matar por aquilo que eles amam. E a minha palavra hoje
é para que você, pai, é para que você, mãe, ensine aos seus filhos a amarem cada vez mais ao Senhor. Talvez você pense, o meu filho nunca terá coragem de fazer isso. Mas eu tenho certeza que aquela mãe, aquele pai, também tinha o mesmo pensamento. De um filho nunca ser capaz de matar ou tentar matar os próprios pais por causa de um telefone. Ensine aos seus filhos a amarem ao Senhor e servi-lo de todo o coração, e todo o resto será colocado no seu devido lugar. É assim que nós vamos, cada vez mais, através do culto doméstico, sentado com os nossos filhos, ensinando para eles aquilo que é o mais importante. Se nós negligenciarmos isso, vocês verão uma grave consequência na vida dos seus filhos. E eu acredito que nenhum de vocês querem ver os seus filhos sendo julgado por Deus e sendo lançado no fogo do inferno, por causa de uma negligência sua de ensinar os seus filhos a cada vez mais a palavra do Senhor e ensiná-los a amar ao Senhor cada vez mais. Então imagine a cena, você entrando no céu e vendo o seu filho sendo lançado no fogo do inferno, e eles dizerem nos seus olhos: estou indo para o inferno por causa da sua negligência. É algo que nós precisamos pensar, é algo que nós precisamos cada vez mais mergulhar nas Escrituras, estudar a palavra do Senhor. E por último, ajudamos nossos filhos a crescer espiritualmente quando compartilhamos as boas novas. Moisés, ele fala para aquele povo: olha, não cansem de ensinar essas coisas para os seus filhos. Seja de dia, seja de noite, seja deitado, seja sentado, seja caminhando, ensine as instruções do Senhor para os seus filhos. Todos os pais gostam de dar boas notícias para os seus filhos. Às vezes é uma notícia que o pai ganhou um emprego, que foi promovido às vezes, ou dar uma notícia que adquiriu o seu primeiro carro, adquiriu uma casa própria, ou avisou para ele que ele iria ganhar um irmãozinho. Mas se tem uma notícia que os pais precisam dar para os seus filhos todos os dias da sua vida, até que venha morrer, ou até que Jesus volte, é as boas novas do Evangelho. Dar as notícias boas para os seus filhos, mostrar para eles que eles são pecadores, mostrar para eles que eles não conseguem a salvação sozinhos, mostrar para eles que se eles depender de si mesmos, eles sempre vão procurar algo que desagrada ao Senhor, que vão estar constantemente indo para caminhos que não agradam ao Senhor, mas que Cristo veio para a terra para que perdoasse todos os nossos pecados e para que nos tornasse justos diante de Deus e para que todos eles possam sair debaixo da ira do Senhor. Nós precisamos dar essas boas notícias para os nossos filhos. Como eu falei semana passada, estou vendo uma senhora ali com a criança no colo, e eu até comentei, quando abri essa série de sermões, nós sempre temos o costume de olhar para uma criança tão linda e falar: olha, que anjo, né? Que lindo. E eu falei naquela semana que mesmo aquela criança pequena, ela é uma pecadora. Ela precisa de Cristo. Ela precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Davi, ele sabia disso, quando ele disse que ele era pecador desde o ventre da sua mãe. Então olhamos para um bebezinho daquele ali, achamos a coisa mais linda, porque realmente é, mas não podemos esquecer que mesmo daquele tamanho, pequenininho, chegando ao mundo recentemente, é uma pecadora, é um pecador, e precisa de Cristo. Precisa ser pregado o Evangelho diariamente por Cristo. Eu vi Mateus uma vez falando aqui
sobre a preocupação que ele tem com isso. E desde quando o filho dele está na barriga de Yasmin, ele tem orado pelo seu filho. Porque ele tem essa preocupação de ter o seu filho perdido, de não viver no caminho do Senhor. E desde que aquela criança ainda está na barriga da Yasmin, ele tem orado para que a graça de Deus, para que a misericórdia de Deus venha alcançar aquela criança. E essa deve ser a nossa postura. A criança, ela pode ser a mais nova que seja, ela é uma pecadora. A gente não se torna pecador depois de muitos anos de vida. A gente já somos nascidos pecadores, desde o ventre da nossa mãe. Quando ainda estamos sendo constituídos por Deus, nós já somos pecadores. E precisamos cada vez mais ouvir as boas notícias, ouvir o Evangelho de Cristo. E o seu papel como pai, e aqui eu falo para os homens que são pai, o seu papel é de prover não só materialmente para os seus filhos, mas também prover a vida espiritual, o crescimento espiritual dos seus filhos. É o seu papel como pai, ensinar e educar os seus filhos. Isso não é papel do pastor, não é papel do professor da EBD, não é papel da esposa, é papel do pai educar os seus filhos. Paulo, ele fala sobre isso, sobre a importância dos pais educarem os seus filhos. A sua esposa está ali para cooperar com você, mas você, pai, é o principal responsável para educar o seu filho na vida cristã. E você será julgado por isso se você negligenciar. Precisamos entender a nossa responsabilidade como pai para ensinar os nossos filhos na vida cristã. E este é um papel intransferível. Não jogue para a esposa a importância de ensinar os seus filhos. É o seu papel chamar o seu filho, colocar numa mesa, numa cadeira e ensinar a palavra do Senhor. Mas como eu falei no início, precisamos levar a Bíblia a sério, estudar cada vez mais a palavra do Senhor. E para isso, proporcionar os ensinamentos que o Senhor tem para os seus filhos. Então, sejamos persistentes nessa tarefa, de ensinar os nossos filhos diariamente. É triste ver pais que estão dentro da igreja, mas que os seus filhos não comungam mais com Deus, com eles juntamente. É o seu papel, pai, ensinar os seus filhos. Talvez você, mulher, esteja aqui e cria o seu filho sozinho. Então é a sua responsabilidade como mãe ensinar os seus filhos a criar nos caminhos do Senhor. Precisamos compartilhar diariamente os ensinamentos que Jesus ele nos ensina. Temos que ter dedicação, paciência, para que nossos filhos venham crescer cada vez mais em piedade, em conhecimento e em graça. E nada será melhor, irmãos, que ver os seus filhos vivendo para a glória de Deus, vivendo para a glória do Senhor. De todas as vezes que eles tentarem fazer alguma coisa, eles vão pensar, será que isso está agradando ao Senhor? Então, que nós possamos entender a importância do culto doméstico. Tudo começa dentro de casa. Se uma família vai mal, a igreja vai mal. Se a igreja vai mal, a cidade vai mal. E se a cidade vai mal, a nação vai mal. Então percebemos que tudo começa dentro de casa. E é seu papel, pai, nunca se esqueça disso, que a educação dos seus filhos, a ensinar os seus filhos na caminhada com Deus, é a sua responsabilidade. Negligenciar isso será julgado por Deus. Mas que nós possamos, cada vez mais, ensinar a eles para que eles vivam de uma forma que venha glorificar ao Senhor.
Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Te pedimos perdão por muitas das vezes das nossas falhas. Como pai, como mãe, de não instruir os nossos filhos a viver para a sua glória, a viver para que eles pudessem crescer cada vez mais em piedade, em crescimento, em conhecimento e em graça. Ajude, Senhor, aos pais, ajude, Senhor, a nós, futuros pais, que possamos ter dedicação, possamos ter paciência, possamos ter persistência em ensinar os nossos filhos ao seu caminho. Assim como Moisés diz para aquele povo: ensinem os seus filhos persistentemente os estatutos, os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Nos ajude, Pai, a estudar cada vez mais a Tua palavra. Nos perdoe pela nossa negligência. Nos perdoe por muitas das vezes darmos mais importância às coisas que não satisfarão a nossa alma, e muito menos a alma dos nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais se aprofundar na Tua palavra, nos aprofundar cada vez mais em Teu conhecimento, para que nós possamos estar aptos para ensinar os nossos filhos a viver para a Tua glória. Que a nossa família, que a nossa igreja, aprenda a praticar cada vez mais o culto doméstico. Desperte a nossa igreja sobre a importância do culto doméstico. Que todas as famílias venham entender a essa importância e venham praticar, sabendo que a sua negligência pode custar caro a alma dos seus filhos. Então nos ajude, Senhor, nos desperte como família a viver de uma forma que possamos ensinar cada vez mais e que os nossos filhos possam olhar para nós e ver um reflexo de Cristo em nossas vidas. Assim nós oramos, grato por todas as mensagens que aqui foram pregadas durante esse mês de maio para as nossas famílias. Que possamos cada vez mais crescer em Teu conhecimento. Assim nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém.